Agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa, que eu sei muito bem que não mereço estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor, que é de grande responsabilidade. Sei de minhas falhas, sei das minhas fraquezas, e eu clamo ao Senhor que nessa noite Ele venha falar primeiramente ao meu coração, que Ele venha falar ao coração dos irmãos, e que sejamos abençoados por essa palavra, para que venhamos manter nossa comunhão, nossa constância no servir ao Senhor. E hoje vou estar trazendo para os irmãos, os irmãos devem ter visto no grupo, vai ser em Tito, no capítulo 3, do verso 8 ao 15. E temos um tema, que é promovendo a reconciliação da unidade espiritual. Apesar do tema, mas será uma pregação expositiva, verso a verso, trazendo várias aplicações para nossas vidas, para que possamos aplicá-las diligentemente e verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. Esse é o meu desejo, é o desejo que tem em meu coração, é de que venhamos verdadeiramente servir a Deus com amor e com dedicação, que por muitas vezes somos negligentes em relação a isso, por muitas vezes a gente deixa passar, por muitas vezes a gente se dedica horas e horas a outras coisas que até certo ponto não seriam necessárias e acabamos deixando a palavra do Senhor um pouco de lado. Amém? Tito, no capítulo 3, do verso 8 ao 15, que diz: esta palavra é fiel e quero que essas coisas sejam afirmadas constantemente, para que aqueles que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e úteis aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando enviar a ti a Artemas ou a Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque decidi passar ali o inverno. Acompanha com empenho a Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? A carta de Tito, meus irmãos, ele tem como temas principais, o primeiro tema principal, a gente pode dizer que ela foi feita para estabelecimento de líderes, presbíteros com caráter íntegro, capazes de ensinar e refutar falsos mestres, como diz o capítulo 1. E combate aos falsos ensinamentos, especialmente aos que vinham dos judeus legalistas. E também temos orientações sobre o comportamento cristão, com instruções bem específicas para diferentes grupos da igreja, os homens, mulheres, jovens e os servos, os empregados, os trabalhadores. E também temos a questão da importância da sã doutrina e do bom testemunho diante da sociedade, que a gente pode ver no capítulo 2 e também no capítulo 3. E a graça de Deus, vemos também como fonte da salvação
e motivação para uma vida piedosa, isso já lá nos versos 11 e 14 do capítulo 2. E temos também as boas obras como resultado da fé verdadeira, que no caso aqui do capítulo 3, do verso 1 até o 8. E a finalidade da carta em si ela visa equipar, né, preparar Tito para liderar com sabedoria, corrigir erros doutrinários e promover uma vida cristã coerente, de acordo com o Evangelho. Amém? Então, dos versos 8 a 15, ele vai destacar a importância da prática de boas obras e da unidade cristã na vida cotidiana dos cretenses ali convertidos. E nessa passagem, Paulo ele ressalta a necessidade de que os cristãos cretenses sejam cuidadosos em dedicar-se às boas obras, a fim de que elas sejam frutíferas e úteis para a edificação da comunidade e a glorificação de Deus. E Paulo também ele enfatiza a importância de evitar contendas, né, dissensões, né, e instrui Tito a rejeitar aqueles que promovem divisões e que fomentam discórdias entre os irmãos em si, discórdias na igreja. A gente pode perceber que essa passagem ela reforça a centralidade da graça salvadora de Deus na vida do crente, da vida do cristão. E Paulo mostra que não somos justificados pelas obras, mas sim pela misericórdia de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No entanto, essa graça transformadora deve se manifestar em nossas vidas através de um estilo de vida que é marcado por boas obras e pela busca da unidade entre nós, entre os irmãos. Então, devemos, né, refletir sobre como podemos viver de maneira relevante e impactante em meio a um mundo que é marcado pela corrupção moral, digamos assim. E somos chamados a manifestar a graça de Deus através das nossas ações, buscando essa unidade e a edificação do corpo de Cristo. Amém? E o verso 8 ele diz: e ele, ao mencionar, né, as boas obras, ele está se referindo às ações moralmente corretas, as moralmente corretas, generosas, né, ou altruístas, né, que refletem o caráter de Deus e buscam o bem-estar uns com os outros, né, o bem-estar dos outros. E essas obras são frutos de transformação, de uma transformação interior que ocorre quando o crente se rende, né, a Cristo e é renovado pelo Espírito Santo. Então, a afirmação de Paulo de que essas coisas são boas e úteis aos homens, comunidade de fé, quanto para a sociedade num contexto geral.
elas não apenas demonstram amor de Deus, mas também contribuem para a edificação e a melhoria das relações humanas. E quando aplicamos isso à nossa vida hoje, percebemos que as boas obras não são simplesmente opcionais ou secundárias na vida cristã. Pelo contrário, elas são essenciais à nossa identidade como seguidores de Cristo. E sabemos que a graça salvadora de Deus é o fundamento da nossa salvação. Mas, junto a essa graça, se destaca a essa necessidade, se destaca a necessidade de uma resposta transformadora em ações de gratidão e serviço a Deus e ao próximo. E a fé viva se manifesta em obras que glorificam a Deus e beneficiam aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, a exortação de Paulo, em Tito, aqui no verso 8, nos lembra da importância de buscarmos boas obras em nossa caminhada de fé. Isso implica que, ao nos esforçarmos, em nos esforçarmos para viver de acordo com os padrões morais e éticos estabelecidos por Deus, demonstramos amor, compaixão, generosidade e justiça em todas as áreas de nossa vida. Então, praticando boas obras, estamos testemunhando o poder transformador do Evangelho e praticando da missão de Deus de restauração e reconciliação. Então é importante reconhecermos que tudo isso é parte integral da nossa identidade e vocação como discípulos de Jesus Cristo. E que nossas ações falem mais alto que nossas palavras, glorificando a Deus e impactando aqueles que nos cercam, tal como fomos impactados pelo poder do Espírito Santo no momento em que Ele nos alcançou. Então, quando buscamos constantemente aplicar-nos às boas obras, a nos dedicar às boas obras, vivemos de forma intencional e de forma consciente, mediante a graça de Deus, que se manifesta através das nossas ações. Vivemos dessa maneira, vivemos de forma intencional tudo isso. E essas ações não são apenas um esforço, uma coisa forçada, um esforço humano para alcançar a salvação ou a aprovação de Deus, mas são uma resposta de gratidão, uma resposta grata e amorosa à graça que recebemos. E essa fé viva não pode ser separada das obras que fluem naturalmente dela. Em Tiago 2,17 nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E nossas boas obras são evidências tangíveis, evidências concretas de uma fé genuína e viva. E à medida que nos engajamos em boas obras, estamos demonstrando o caráter transformador de Deus em nossas vidas. E o Espírito Santo habita em nós e capacita-nos a agir em amor, justiça e compaixão. Sabemos bem disso. E essas ações não são movidas por uma mentalidade legalista, ou de autopromoção, para que venhamos a nos vangloriar, mas pelo desejo de honrar a Deus e servir ao próximo. E as boas obras têm esse impacto significativo na comunidade cristã e no mundo ao nosso redor. Quando a gente vive de acordo com os princípios do reino de Deus, estamos contribuindo com relacionamentos saudáveis, promovendo a reconciliação, promovendo a unidade e contribuindo para a transformação espiritual
e não só espiritual, como também social. E nossas obras são um testemunho visível do amor de Deus em ação. No entanto, é importante sempre lembrar que nossas boas obras não são uma forma de ganhar favor ou mérito diante de Deus. Enfatizo, elas são uma resposta grata à salvação que recebemos mediante a graça do Senhor. É a obra de Deus em nós que capacita e motiva nossas ações. E devemos sempre reconhecer que é somente pela graça de Deus que somos capacitados a fazer o bem. E se aplicamos Tito, capítulo 3, verso 8, em nossa vida diária, estaremos buscando oportunidades para ser agentes, né, de transformação e instrumentos de amor na mão do nosso Deus. Isso pode envolver atos de bondade, serviço, generosidade, perdão, encorajamento, compaixão. Então, devemos estar atentos às necessidades daqueles ao nosso redor e sermos intencionais em buscar maneiras de fazer a diferença em suas vidas. Lógico, né? Tudo de uma maneira sóbria e coerente com as Escrituras. Praticando boas obras, também estamos fortalecendo e edificando a comunidade de fé. Nossas ações podem encorajar outros a seguir o exemplo, né? Inspirando, inspirando um ciclo virtuoso, um ciclo de amor e serviço mútuo entre todos nós. E a igreja se torna um lugar onde as pessoas experimentam o amor prático de Deus e são encorajadas cada vez mais a crescer na fé. Amém? Agora no verso 9 que diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Aqui, Paulo ele já adverte Tito, né, e a comunidade cristã em Creta a evitar certas práticas que podem desviar a atenção das boas obras e prejudicar a unidade e o testemunho da igreja. Em primeiro lugar, Paulo menciona, né, discussões insensatas, essas discussões improdutivas, e essas discussões infrutíferas não levam a um crescimento espiritual, logicamente, nem edificam a comunidade. Elas podem distrair, né, o cristão, as pessoas, do propósito principal de viver uma vida piedosa e até de se envolver em ações que glorifiquem a Deus. Portanto, é importante evitar se envolver em debates infrutíferos que não contribuem para o avanço do reino de Deus. Em seguida, Paulo menciona genealogias. Naquela época, algumas pessoas estavam se apegando a discussões detalhadas sobre linhagem ancestral, né? Colocando uma ênfase excessiva nas tradições e descendência judaica. No entanto, Paulo destaca que essas genealogias são inúteis em termos de salvação e não devem ser motivo de divisão ou contenda na comunidade cristã. Em vez disso, o foco deve estar na fé em Cristo e na prática das boas obras. Paulo também adverte contra contendas e debates sobre a lei. No contexto, né, cultural, histórico de Creta, ele era caracterizado por várias correntes de pensamento, incluindo os judaizantes, que defendiam a necessidade de cumprir a lei judaica para alcançar a salvação. E Paulo reconhece que esses debates legais não têm utilidade, mas contribuem para o crescimento, não têm utilidade nem contribuem para o crescimento espiritual. Ele reforça que a salvação é pela graça, não por meio da obediência da lei, e que a ênfase deve ser colocada nas boas obras que fluem da fé em Cristo Jesus. E
trazendo esse verso 9 para nossas vidas hoje, é essencialmente lembrar que nossa identidade como cristão está enraizada na graça de Deus e na fé em Jesus Cristo, evitando assim o envolvimento em discussões infrutíferas, como já dito, e debates desnecessários, que devemos evitar todas as discussões teológicas ou debates saudáveis, né? Pois esses podem ser valiosos para o nosso crescimento e compreensão da palavra de Deus, como é o caso do Café com Palavra, né? Que vai ter sábado agora e serve exatamente para isso. São esses debates saudáveis que servem para o crescimento espiritual. No entanto, devemos discernir entre questões essenciais na fé e assuntos que são periféricos, que podem levar a divisões e contendas desnecessárias. Em vez disso, devemos concentrar, né? Devemos canalizar nossa energia e foco para a prática das boas obras, que são úteis e edificantes para nós e para os outros, mediante a fé em Cristo. E devemos buscar essas oportunidades para servir, de amar e perdoar. Então, essas são as ações que refletem a natureza de Deus e contribuem para a transformação do mundo, no caso do mundo ao nosso redor. E aqui o verso 9 ele destaca essa importância de direcionar nosso tempo, nossos recursos, para aquilo que é verdadeiramente essencial na vida cristã. As boas obras que são elas que fluem a partir do momento que somos alcançados por Cristo. As boas obras que fluem da fé em Jesus Cristo. Então, evitando tudo isso, toda essa discussão, todos esses debates infrutíferos, estamos protegendo a unidade e a integridade da comunidade de fé. Então, isso não significa que devemos ignorar, né, ou negligenciar o estudo das Escrituras ou o aprofundamento, né, do nosso entendimento teológico da palavra. Pelo contrário, devemos ser diligentes na busca pela verdade, mas sempre com o coração voltado para a edificação e o serviço, evitando debates infrutíferos. E essas polêmicas infrutíferas podem facilmente desviar a nossa atenção das coisas que realmente importam e podem vir a dividir a comunidade. Em vez disso, devemos nos unir em torno do Evangelho de Cristo e nos esforçar para viver em amor, graça e serviço mútuo. Amém? E nos envolvendo, né, nessas boas obras, estamos realmente expressando nossa gratidão pela salvação que recebemos e compartilhando o amor que Deus nos deu, compartilhando o amor de Deus com os outros. E as boas obras são esse resultado natural de um coração transformado pela graça de Deus. Somos imbuídos, né, de atos de compaixão, justiça, serviço aos necessitados e encorajamento aos desanimados pela graça de Deus. Destacando as boas obras, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que veio para ser servido, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos, como diz lá em Marcos 10, 45. Então, como cristãos, somos chamados a imitar a vida de Cristo e refletir seu caráter em nossas ações e a cumprir a missão de estender o reino de Deus na terra. Agora, entrando do verso 10, onde Paulo diz: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então, aqui Paulo ele orienta Tito a lidar com aqueles que persistem em propagar falsas doutrinas e divisões na comunidade cristã. Então, essa expressão reflete a importância de preservar
a pureza doutrinária e a unidade do corpo de Cristo. Paulo ele instrui Tito a oferecer admoestações a esses indivíduos no intuito de corrigi-los e trazê-los de volta ao caminho da verdade. No entanto, se, mesmo após serem confrontados, eles continuarem em sua postura, herética e divisória, a orientação é de evitá-los. E essa medida visa, mais uma vez, proteger a comunidade de ser influenciada por doutrinas falsas e preservar sua integridade espiritual. É importante que a gente observe que a orientação de Paulo é para evitar o indivíduo herético e não simplesmente excluí-lo. O objetivo aqui é oferecer uma oportunidade de arrependimento e mudança, mas também proteger a comunidade da influência negativa desses indivíduos. E isso destaca a preocupação de Paulo com a saúde espiritual da igreja e a necessidade de manter a pureza doutrinária. No verso 11, Paulo continua: sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, Paulo aqui ele ressalta que aqueles que persistem em propagar doutrinas heréticas estão pervertidos em sua mente e moralidade, e suas ações são pecaminosas, e de certa forma eles já estão condenados por sua própria escolha de afastar-se da verdade. E esses versos nos lembram da importância de discernir e confrontar as falsas doutrinas, mas também da necessidade de ter cuidado com aqueles que a defendem. E a igreja deve estar vigilante, sempre vigiando e protegendo a sã doutrina e evitar ser influenciada por ensinamentos errôneos que distorcem a verdade de Deus. E a ênfase na pureza doutrinária é fundamental. Reconhecemos a importância de fundamentar a nossa fé única e exclusivamente nas Escrituras e nas verdades reveladas pelo próprio Deus. E devemos ser cautelosos, diligentes em discernir e rejeitar ensinamentos heréticos que podem levar à distorção do Evangelho e enfraquecer a nossa fé. Devemos buscar essa compreensão clara da verdade das Escrituras, e uma firmeza doutrinária totalmente embasada na palavra de Deus. Devemos estar atentos aos ensinamentos que contradizem a mensagem central do Evangelho e buscar a orientação do Espírito Santo para discernir o que é verdade, o que é falso, discernir a verdade da falsidade. E então, dessa maneira, confrontando a toda heresia. E isso devemos fazer com amor, gentileza e humildade, buscando a restauração e o arrependimento do indivíduo que, porventura, estejam praticando tais heresias. No entanto, se a pessoa persistir em seu caminho de erro, pode ser necessário separar-se dela para preservar a saúde espiritual da comunidade. Então, que possamos, que venhamos, que sejamos uma comunidade de fé que se mantém firme na verdade, defende a sã doutrina e que busca a unidade em Cristo Jesus. Que possamos, e amorosos ao lidar com aqueles que propagam ensinamentos falsos e que estejamos dispostos a tomar medidas para preservar a integridade e a pureza da igreja, sempre buscando a glória de Deus em todas as situações, buscando a glória de Deus em todas as coisas. Em Tito, do verso 10 a 11, vai destacar essa importância de manter essa pureza doutrinária e preservar a saúde espiritual da comunidade. Isso é para nos lembrar da necessidade de discernir entre a verdade e a falsidade e de agir com sabedoria e amor,
diante daqueles que persistem em ensinamentos errados. Então, esse destaque na pureza doutrinária, ele vai estar cravado na convicção de que a palavra de Deus é a autoridade final em todas as questões de fé e prática. E reconhecemos dessa maneira que a verdade revelada nas Escrituras é imutável e essencial para a vida cristã. Portanto, é fundamental que estejamos atentos às doutrinas que se desviam dessa verdade e, por algum motivo ou outro, possam levar algum irmão nosso ao erro. Então, a admoestação de Paulo aqui em Tito nos lembra da responsabilidade que todos nós temos como cristãos de buscar a verdade, estudar a palavra de Deus e estar dispostos a confrontar falsos ensinamentos que possam comprometer toda a integridade da fé e a integridade da comunidade, a integridade do corpo de Cristo, a integridade da igreja. Então, é essencial cultivar um coração aberto à correção e ao ensino saudável. Devemos estar dispostos a receber também essas admoestações quando nossas próprias crenças e práticas estão em desacordo com a palavra de Deus. Assim como certa vez Luan, nosso irmão Luan, pregou lá na igreja no Salmo 32, acerca de que devemos buscar relacionamentos de prestação de contas com os outros crentes mais maduros que possam nos corrigir e nos encorajar no caminho da verdade. E lidando com aqueles que persistem em ensinamentos diferentes dos ensinos bíblicos, devemos seguir o exemplo de Paulo e buscar primeiro a restauração e o arrependimento. Ou seja, nenhum de nós aqui estamos sozinhos aqui. Se temos dúvida, se temos algum problema, se por algum motivo questionamos alguma doutrina, temos pastor Sérgio, temos os outros irmãos, no qual nós podemos nos abrir, conversar e tirar nossas dúvidas. E que em comunhão e unidade possamos corrigir esse nosso caminho, abrir realmente o nosso coração com a verdade e alinhar nosso caminhar como unidade do corpo de Cristo. Então, quando encontrarmos alguém que se encontra nessa situação, que possamos também abordar com amor, com paciência e humildade, apresentando a verdade de forma clara e fundamentada na Escritura. No entanto, como foi dito, se persistir em seu caminho de erro e divisão, é necessário seguir a instrução de Paulo, que é de evitá-los. Amém? Agora, no verso 12, Paulo ele escreve dizendo: quando enviar a ti a Artemas ou a Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque decidi passar ali o inverno. Nesse trecho, Paulo está fazendo planos para o seu próprio ministério e orientando Tito sobre as próximas ações a serem tomadas na igreja de Creta. E a menção aqui de Artemas ou Tíquico indica que Paulo está enviando um ou ambos os colaboradores para assumir o cuidado pastoral em Creta, permitindo que Tito se junte a ele em Nicópolis. E essa decisão de Paulo revela seu desejo de trabalhar lado a lado com Tito e também destaca a importância da comunhão e da colaboração entre os líderes da igreja, né? Ele, mencionando aqui o lugar onde planeja passar o inverno, Paulo demonstra a natureza prática e realista de sua liderança. E ele entende a importância de se preparar e se acomodar adequadamente, mesmo em meio ao seu ministério, né, itinerante. No verso 13, Paulo acrescenta: acompanha com empenho a Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Então,
aqui Paulo ele instrui Tito a fornecer todo o apoio necessário a Zenas e a Apolo, 2 colaboradores que estavam a caminho de Creta, e a menção de Zenas aqui, doutor da lei, indica que ele era um especialista nas escrituras judaicas, e Apolo era conhecido com a sua eloquência e conhecimento das escrituras. Então Paulo encoraja Tito a recebê-los calorosamente e fornecer-lhes tudo que precisam para continuar seu ministério eficazmente. E esses versos destacam a importância da comunhão, da colaboração, o apoio mútuo na vida dentro da igreja. E a liderança cristã não é uma tarefa solitária, mas um trabalho em conjunto, em que os líderes se apoiam e se auxiliam mutuamente para o avanço do reino de Deus. Então entendemos que a vida da igreja é uma comunidade de crentes que compartilham dons, recursos e responsabilidades. Isso inclui apoiar uns aos outros em ministérios específicos, como Paulo instruiu Tito a fazer com Artemas, Tíquico, Zenas e Apolo. E uma expressão prática do amor mútuo e do serviço uns com os outros. E trazendo estes versos para nossas vidas, somos chamados a cultivar esse relacionamento de colaboração e apoio na igreja, que muitas vezes, em determinados momentos, faz falta. Então devemos estar dispostos a trabalhar juntos, compartilhar essas responsabilidades e suprir as necessidades uns dos outros. E isso inclui apoiar nossos pastores, nossos líderes, os nossos ministros, reconhecendo sua autoridade e buscando fornecer suporte necessário para o seu trabalho. E também significa estar disposto a receber também ajuda e orientação de outros membros da nossa comunidade, reconhecendo que fazemos parte do corpo de Cristo e estamos unidos e cooperando em sua obra. Então, temos de buscar ser uma igreja comprometida, com colaboração e a comunhão mútua, estando nós prontos para apoiar e fortalecer uns aos outros, caminhando juntos em pró do reino do Senhor, em pró do reino de Deus, e trabalhando em harmonia e compartilhando generosamente nossos recursos e dons, a fim de que o testemunho da igreja seja fortalecido e a glória de Deus seja revelada ao mundo através de nós, que a luz do Senhor venha resplandecer sobre nós e refletir nesse mundo. E no verso 14, Paulo escreve: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então aqui Paulo ele destaca mais uma vez a importância da prática das boas obras entre os crentes, entre os cristãos. Ele exorta os cristãos em Creta a se envolverem de maneira real, de maneira verdadeira, em ações que são benéficas e necessárias para a comunidade e para o testemunho do Evangelho. E essa exortação ressalta a relação entre a fé e as obras da vida do cristão. Embora a salvação seja unicamente pela graça, mediante a fé, a transformação interior resultante da fé verdadeira deve se manifestar em boas obras. Paulo diz que a vida cristã deve ser caracterizada por uma busca constante em fazer o bem e ser frutífero no reino de Deus. No verso 15, ele conclui sua carta a Tito com uma bênção, né? Saúdam-te todos os que estão comigo, saúdam aos que nos amam na fé, a graça seja com todos vós. E essa saudação final demonstra a comunhão e um vínculo entre Paulo, Tito e os outros crentes que estão com ele. Paulo envia suas saudações e bênçãos aos crentes
que amam a Deus e compartilham da mesma fé. E esses versos traz, pontos importantes, nos lembram da importância de uma vida de obediência, amor, serviço no contexto da nossa comunidade cristã, dentro do contexto da comunidade inserida no corpo de Cristo. E devemos nos aplicar de maneira comprometida às boas obras, nos aplicar diligentemente, buscando ser instrumentos de bênçãos e transformação em nosso meio, à medida que somos capacitados pela graça de Deus. E assim compreendemos que a fé verdadeira sempre resulta em uma vida transformada e repleta de boas obras. E isso não é a tentativa de conquistar a salvação, mas é a resposta de gratidão ao amor de Deus e à graça de Deus em nossas vidas. É uma expressão visível, é uma expressão palpável do nosso relacionamento com Cristo e uma forma de testemunhar ao mundo o poder transformador do Evangelho. E em resumo, diante de tudo isso, dos versos 8 a 15, Tito, do capítulo 3, dos 8 a 15, nos desafia a viver vidas que sejam marcadas pela graça de Deus, e a nos dedicar a boas obras que são frutíferas para a comunidade de fé, para a comunidade cristã. E devemos ser cuidadosos em nossas abordagens, Aqueles que persistem em ensinamentos errados, ensinamentos heréticos, então devemos ser persistentes buscando a restauração, mas também preservando a pureza da sã doutrina. E devemos valorizar a comunhão, a colaboração e o apoio mútuo entre os membros da igreja, reconhecendo que somos chamados a caminhar juntos como corpo de crentes. E por fim, devemos aplicar-nos às boas obras, buscando ser agentes de transformação, testemunhas eficazes do amor de Deus ao mundo. Então, que possamos ser uma igreja que se empenha em viver de acordo com esses princípios, Buscando a glória de Deus em todas as coisas e demonstrando o poder do Evangelho por meio de nossas vidas. E que a graça de Deus esteja conosco, nos capacitando, nos fortalecendo em nossa jornada de fé. Sabemos que não somos perfeitos, todos nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus, mas Ele é o Deus que pode fazer qualquer coisa, é o Deus do impossível, que pode guiar miseráveis pecadores como nós em direção ao seu reino, e pode fazer com que nós resplandeçamos a sua luz a esse mundo, e que dessa maneira Ele possa alcançar aqueles que Ele já escolheu, que aqueles que Ele já determinou alcançar através da sua palavra, através do Espírito Santo, indo ao coração daqueles que Ele nos capacitou a evangelizar, a pregar, a conversar, a confraternizar, porque em tudo isso devemos resplandecer a glória e a luz de Deus, que por muitas vezes negligenciamos, por muitas vezes perdemos várias oportunidades. Então, que venhamos estar atentos para pregar o Evangelho, pregar uma sã doutrina e manter a unidade cristã, manter firme e forte a palavra de Deus, para que possamos chegar até aqueles que Deus vai nos levar, para que Ele possa alcançar através do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço grandemente pela oportunidade, em nome de Jesus.